Oi, bom dia, boa tarde, bom almoço para quem está almoçando. Estou aqui para mais um Hypnotalk, onde nós vamos falar mais sobre hipnoterapia e como a hipnoterapia pode ajudar você a emagrecer, tá? Então, vamos chegando. Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia, né? Se você está almoçando, um bom almoço. Hoje tem mais um Hypnotalk, de meia hora aqui, onde eu vou falar um pouco mais sobre a hipnoterapia, né? Que é essa terapia maravilhosa que usa a hipnose, né? Para ajudar a você alcançar o seu objetivo, né? Sua meta de emagrecimento, conseguir chegar no seu peso ideal, né? Então, com certeza, eu vou falar muito essa palavra de peso ideal. Sejam bem-vindas todas a esse Hypnotalk. Quando eu falo de peso ideal, tá? Não é aquele peso, né, que a sociedade impõe, né, não é que você precisa, sabe, ficar magra como uma modelo, não é isso, até porque aquele formato de corpo de modelo é só 2% da população que tem esse formato. Então, peso ideal na hipnose, né, na minha terapia, é aquele peso que você se sente bem, que você está saudável, tá? E todos nós sabemos aquele peso que, né, a gente fica bem, a gente tem energia, a gente está saudável. Então, toda vez que eu me referi ao peso ideal, a você chegar no seu peso ideal, eu estou me referindo a esse peso, tá? Onde você se sente bem, está com energia e principalmente com saúde, né? Que esse é o objetivo maior desse trabalho, né? É a saúde e não só física, mas a saúde mental e emocional, né? Por isso que na hipnose esse tratamento, né, é amplo em relação ao emagrecimento, tá? Não é só contagem de calorias, né, que você tem que comer menos do que gastar, é muito mais amplo do que isso, porque na hipnoterapia nós não vemos você somente como o seu corpo físico, né, como uma pessoa física, tá? Porque você não é somente uma pessoa física, você é a sua pessoa mental, emocional, né? Então, nós trabalhamos nesse sentido mais holístico, tá? E com certeza a maior parte do trabalho que é feito em hipnose é na sua mente, né? É lá onde a hipnose atua, na sua mente, né? No seu emocional, tá? Por que que aqui veio bastante perguntas semana passada, depois do meu Hypnotalk, né? As pessoas me mandaram várias mensagens, obrigada, tá? Por mandar mensagens. E hoje eu quero aqui falar oi, tudo bem? Quem de vocês tem alguma pergunta, tá? Podem fazer, que eu vou responder aqui, tá? Qualquer pergunta é válida, tá? Não pense que minha pergunta talvez não seja importante. Não, ela é. Se você está com essa pergunta é porque ela é importante, tá? Então podem digitar ali que eu vou tentar responder a todas. Então, semana passada eu recebi várias perguntas em relação à hipnose, né, o uso de hipnose, essa ferramenta na hipnoterapia para o emagrecimento, tá? Me perguntaram o que acontece, né, qual a mudança.
E também me falaram que, né, teve uma menina brigada por até levantar essa questão, me falou que ela já está cansada, né, cansada de tentar de tudo e nada funciona, e tem medo que essa terapia, a hipnose, o uso da hipnose, né, para o emagrecimento seja mais uma né, na lista dela de fracassos. Então, deixa eu te explicar aqui, tá? Como que funciona a hipnose para o emagrecimento, tá? Não é porque você vai fazer uma sessão ou algumas sessões comigo, ou você vai entrar na minha comunidade, que tudo vai acontecer da noite pro dia num clicar de dedos, né? Todo mundo acha fazer assim, você vai ter uma mente nova, uma vida nova, e vai continuar fazendo o que você faz, e vai perder o peso assim do nada, né? Como um milagre, uma magia. Gente, não existe isso, tá? Sim, obrigada por essa pergunta, eu já vou te responder, tá, Karina? Ótima pergunta, aliás. E essa pergunta também vai, com certeza, ajudar muitas outras pessoas, tá? Então, eu já vou te responder, tá? Aguarda aí, obrigada por estar assistindo, Karina, e por mandar essa pergunta, tá? Então, primeiro de tudo, como a hipnose ajuda? Como eu falei, ela não é um milagre. Não é porque você vai fazer sessões de hipnoterapia comigo e o peso simplesmente vai cair do seu corpo e você vai continuar levando o seu mesmo estilo de vida. Não é assim, tá? O que a hipnose faz, tá? Ela vai trabalhar a sua mente para te ajudar, ela vai reprogramar a sua mente para facilitar você a fazer as coisas que tem que ser feitas para emagrecer, né? Porque, na verdade, todas vocês com certeza sabem, né, que né, ali os alicerces do emagrecimento é alimentação saudável, porções pequenas, né, a escolher, né, selecionar bem os alimentos que você vai colocar no corpo, ingestão de mais água e exercício físico regular, tá? Então, com certeza vocês sabem, né? E muitas de vocês já passaram por nutricionistas, tem personal trainer e tudo, né? O problema é fazer, não é? O problema é colocar isso tudo em prática. E eu sei que é aqui onde vocês têm dificuldade, tá? Então, é aqui que entra o meu trabalho, tá? A hipnoterapia vai ajudar você a reprogramar sua mente para fazer essas coisas, tá? E não vai ser aquele peso todo como em dietas, né? E não vai ser aquele fracasso que quando você, né, você faz dietas algumas semanas, aí para e aí volta tudo como era antes. Então não é assim, tá? Na hipnoterapia nós mudamos a sua mentalidade em relação à alimentação, o seu relacionamento vai se tornar saudável com a sua alimentação e exercício físico também, tá? Ingestão de água. Então isso tudo vai se tornar mais leve para você, tá? Porque sua mente vai estar reprogramada para te ajudar a fazer essas coisas, tá? No começo pode até exigir um pouquinho de esforço para construir esses hábitos novos, que são hábitos sustentáveis, não é restrição, não indico restrições nem dietas. Então, no começo pode até ser que, né, você vai ter que colocar um pouco mais de esforço para construir esses hábitos novos, mas uma vez que eles estão construídos, vai ficando cada vez mais leve, tá? Então, a hipnose para a perda de tempo, nós não focamos a atenção tanto no peso, porque o peso é, né, o sintoma, o excesso de peso, né? É o que aconteceu durante anos, né? Então, esse é o sintoma. Agora, o que tem por trás disso?
são os hábitos que eu falei, né, em relação à alimentação, à ingestão de água, exercício físico, tá? Talvez você não tenha esses hábitos saudáveis na sua vida, pode ser crenças limitantes, tá, em relação à alimentação. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui. E questões emocionais, né, que eu já toquei no assunto na semana passada, no Hipnotalk da semana passada, e também posso falar um pouco mais hoje aqui. Então, na hipnose nós trabalhamos o conjunto inteiro, tá? Não só o seu físico, a questão de hábitos, nós trabalhamos também crenças limitantes e principalmente questões emocionais, né? Voltando agora à pergunta da Karina, tá? A hipnoterapia pode ajudar em transtornos alimentares? Sim, tá? Inclusive, ela é ótima para isso, tá? Tanto na compulsão alimentar, como outros transtornos, tá? Por quê? Porque é na hipnose que nós conseguimos, né, alcançar onde está o problema, né? Porque isso é algo que com certeza você, ou quem tem algum transtorno alimentar, já vive isso há muito tempo com isso, né? Ou talvez isso se agravou porque algum gatilho aconteceu na sua vida, então isso pode ter agravado, tá? Mas com certeza é algo que você talvez já, né, já esteja vivendo com isso por muito tempo. Então, como que a hipnose ajuda? E isso é mais comum, tá, Karina, do que nós pensamos. Isso é bem comum, tá? Principalmente a compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar, né? É um impulso, né? Um impulso muito forte que te leva a comer, sem você, às vezes, nem se dar conta. Você tá no piloto automático, né? E aí você se deixa levar por esse impulso, que por trás desse impulso tem, né, uma grande carga, uma energia de ansiedades, medos, né, preocupações. E então isso vai virando um hábito na sua vida. E aí você, como mecanismo de defesa, sua mente, né, ela é muita coisa para lidar ali ao mesmo tempo, então ela recorre ali à comida, né, para se distrair, mas nada é que um impulso e tem tratamento sim, tá? É possível, tá, amenizar e até eliminar isso da sua vida. Tem até uma cliente que tem um depoimento, se você ir lá no Comece Aqui, a Giovana, e ela tinha compulsão alimentar, era um dos grandes problemas que levou ela a ter sobrepeso. Então, depois que isso foi corrigido, né, tratado, curado, foi simples, foi fácil para ela conseguir, né, emagrecer. Ela ainda está na jornada, porque o emagrecimento com hipnoterapia não é uma dieta, não é restrição. Então, você vai perder peso, talvez um pouco mais devagar, tá? Mas é algo sustentável, tá? É uma construção de um estilo de vida saudável que você pode levar para a vida inteira. Não é como dietas, restrições que servem só para algumas semanas, né? E aí você não consegue manter mais, e porque não é sustentável, e aí depois, quando termina aquele período de algumas semanas de dieta e restrições, tudo volta na mesma, como era antes, né? Porque a sua mente não foi trabalhada. E até pior, né? Até pior. Tem muitos casos de clientes minhas, né? Que eu já vi na clínica que me relatam, né? Isso é bem comum. Depois das dietas, sabe, não só voltam a ter aquele peso anterior, como
ainda colocam mais peso do que antes. Então, veja só. E é por isso que eu entendo que muitas meninas chegam a mim com a crença de que não é possível para elas, né? Não é possível emagrecer, já tentaram de tudo, nada ajudou, né? Mas e aí, você já tentou hipnose? Essa é a minha pergunta, né? Você já tentou hipnoterapia, né? E primeiro de tudo tem que trabalhar com a mente, né? Reprogramar a mente, né? Se você talvez não teve aí uma criação né, de saudável, de comer saudável, comida caseira, refeições, né? Organizadas, né? Café da manhã, almoço, jantar, e tudo mais equilibrado, né? E também, se você, né, talvez também não construiu o hábito do exercício físico, e eu me coloco nessa lista, eu não tive o hábito do exercício físico, é algo que eu construí há poucos anos atrás, até, na pandemia. E hoje está instalado, eu nem penso mais, por exemplo, hoje tá chovendo aqui, e eu vou correr depois, mais tarde. E antes isso tudo era uma desculpa para não ir, sabe? Tudo era desculpa, tá muito frio, tá chovendo, tá muito calor, então, né? Então eu sei, quando a gente não tem esse hábito instalado, tudo vira uma desculpa, e é bem difícil mesmo, sabe? Mas não é impossível, tá? Não é. É mais fácil do que você pensa, mas você tem que usar a parte da sua mente apropriada para isso, tá? E a hipnoterapia é uma das únicas terapias que ajuda a entrar nessa parte, para te ajudar, que é o subconsciente, tá? 95% de todas as suas funções mentais acontecem lá. Então é lá que a gente precisa ir, reprogramar, para te ajudar a construir esse estilo de vida saudável. Se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, pode fazer. Eu vou tentar responder a todos. E não, como eu falei, toda pergunta é válida, tá? Não precisa pensar, minha pergunta, né, talvez não é importante, é sim, tá? Se você está pensando nela é porque ela é importante, então pode mandar aí, tá? E então, talvez vocês estejam pensando, né, mas como eu posso começar? Tá? Tem várias maneiras de começar, tá? Você pode entrar em contato comigo, tem várias maneiras, dependendo da sua disponibilidade, né, dos seus recursos no momento, talvez. E eu tenho aqui, como ajudar a todas vocês, independente do seu tempo disponível, dos seus recursos financeiros, da posição geográfica, da sua idade, tá? Eu tenho ferramentas para todas vocês, eu tenho um meio para todas vocês, tá? Ótima pergunta, Karina, você é maravilhosa, você está me fazendo perguntas ótimas, que muitas pessoas devem ter, tá? E essa pergunta eu ouço o tempo inteiro também na clínica, tá? Qual a diferença entre a terapia com o psicólogo, ou seja, a terapia convencional, né? Com outro terapeuta, outras linhagens de terapia, ou hipnoterapia, tá? Todas todas as terapias são válidas. Eu aqui não estou querendo falar a minha é melhor do que aquela terapia lá, não vai lá porque a minha é melhor, não. Tá? Tem terapia para todo mundo, tá? O importante é fazer terapia, tá? O importante é procurar o que se encaixa dependendo do estágio de vida que você está, sabe? Então, toda terapia é válida, tá?
A diferença entre a terapia com psicólogo e a hipnoterapia, né, é que com o psicólogo, geralmente, você vai conversar mais, tá? Você vai contar mais da sua vida e ele vai fazer um trabalho com você, te guiando, né, a você a pensar um pouco fora, né, da caixinha, começar a investigar, e da onde que vem, né, certas emoções, e da onde que vem isso. Então, ele vai ajudar muito você a se autoconhecer, a entender por que você se sente de certa forma, o porquê de alguns comportamentos, de gatilhos. Então, é maravilhoso, tá? Eu sinto uma diferença enorme. Quem já passou por terapia e vem a mim. Agora, o meu trabalho é um pouco diferente, tá, Karina? O meu trabalho, eu também converso, lógico, só que a minha sessão não é 100% conversação, diálogo, tá? A minha sessão, só a primeira sessão é mais essa questão, né? Porque eu faço uma consulta, eu tenho que saber de você, do seu problema, né? A gente tem que conversar um pouco, mas praticamente é só na primeira sessão onde eu converso mais, que eu preciso ali, eu preciso de certas informações, tá? Isso eu vou buscar antes de começar a parte hipnótica, tá? E o que que acontece? Aí, a primeira sessão é ali uns 30% a consulta, onde eu faço as minhas perguntas que eu preciso saber, e 70% da sessão, a outra parte, é a sessão de hipnose, tá? Que, Karina, é nada mais que eu vou guiar, né, a minha cliente, né, é um relaxamento bem profundo, tá? É como se fosse uma meditação guiada, mas não é meditação, é bem mais profundo, com técnicas específicas, tá? Que eu estudei para conseguir ajudar as pessoas a entrar nesse estado que a gente fala estado de transe. E ali, nesse estado que a gente consegue acessar essa outra parte, tá? Da sua mente subconsciente, onde a gente consegue acessar ali os 95%. E por isso que a hipnoterapia, ela é uma terapia mais rápida, tá? Mais direta, e resolve coisas mais profundas, né? A terapia convencional, às vezes pode levar mais tempo, então eu conheço pessoas que vão há anos e continuam indo, é uma coisa para a vida inteira, né? Tem um encontro uma vez por semana, e eu indico demais, porque essas pessoas já vêm para mim prontas, já vêm com problema, já entendem o que precisam, né? Porque esse é o primeiro passo, né? Às vezes você precisa saber o que está acontecendo com você, e aí eu posso te ajudar ainda melhor, senão eu vou ter que fazer um pouquinho mais ali de um trabalho ali de autoconhecimento para conseguir te ajudar, se você talvez nunca passou por uma outra terapeuta, tá? Mas toda terapia é válida, como eu falei, tá? Só, às vezes, a minha terapia não é para todos, tá? Tem pessoas que gostam muito de conversar, de desabafar, e na minha terapia essa parte é mais pequena, essa parte da conversação, né? Do diálogo, tá? E porque o meu foco é a hipnose, tá? É onde faço aquele trabalho de reprogramação mental, tá? Seja lá se é emagrecimento, né? Eu trabalho também ansiedades, traumas, porque isso tudo, o emagrecimento não é só... Obrigada, Karina. Bom, você entendeu, então, qual a diferença, sim? Deu para entender? Tá, espero que sim. Qualquer coisa é só me falar aqui que eu explico um pouco em mais detalhes, tá?
Então, como eu estava falando, né, às vezes as pessoas me perguntam, né, você só trabalha com emagrecimento? Não, emagrecimento é muito mais complexo, né? Então, não é só emagrecimento, eu trabalho, então, as causas, né? Como eu falei, o peso é o sintoma, mas o que tem atrás? E isso pode ser até uma ansiedade, tá? Que tem que ser tratada, que te faz comer sem parar quando você tá ansiosa. É o comer emocional, né? A fome emocional que a gente fala, tá? Ou pode ser aí uma depressão, então quando você sente aquela tristeza, você é tão forte, é tão difícil, é tão desconfortável, né? Aquela nuvem que vem em cima de você de tristeza que você não aguenta e também quer se distrair comendo, né? Para não sentir, né? Eu sempre falo, né? A fome emocional é uma fuga para não sentir a emoção, mas e por isso que você nunca vai conseguir matar essa fome emocional com comida, tá? Porque a comida não vai alimentar, não vai saciar essa fome emocional. Então, o que eu sugiro para quem sofre, né? E isso é mais comum, eu não estou julgando ninguém, isso não foi uma escolha sua de forma nenhuma, isso foi um meio que a sua mente achou como um mecanismo de defesa, né? De recorrer à comida. Então, o que eu recomendo, assim, é autoconhecimento, inteligência emocional, começar a parar, né, a estar presente, tá? Eu digo assim, a estar mais consciente das suas emoções, começar. E eu não era muito boa com isso, não, identificar suas emoções, né? Eu não conseguia nem identificar o que eu estava sentindo. Então, você vê como aqui talvez tem já uma desconexão, né, interna. Então, a primeira coisa é você tentar identificar o que você está sentindo e tal, e tentar se perguntar por que eu estou sentindo isso, tem alguma coisa acontecendo, ou será que isso é um fruto de várias coisas na minha vida que estão acontecendo, ou do passado, né, traumas. Então é sempre, o autoconhecimento é sempre o primeiro passo, tá? Mas, como eu falei, eu também trato a questão da fome emocional, que é, digamos assim, 60% dos casos, tá, que vem a mim, é esse o problema que tem que ser tratado, tá? E compulsão alimentar, então, já é um caso um pouquinho mais grave do que comer emocional. É tipo o comer emocional, se não for tratado, pode se desenvolver em uma compulsão alimentar, tá? Porque ali por trás tem a ansiedade, medo, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Gente, com essas coisas e sempre se olhar não com culpa, com ressentimento e, né, e apontar o dedo, como eu, né, faço isso, porque como eu falei, não é uma escolha necessariamente, tá? São coisas que precisam ser tratadas ali no profundas, tá? Então, é isso, tá? Mas é possível, tá? Possível tratar todas essas questões. E então, para hoje, tá? Para hoje é isso. Espero que essas informações tenham ajudado, né? Alguma de vocês. Espero que ficou claro algumas questões aqui, né? Agradeço de novo a presença de todos, o tempo de vocês. Karina, muito obrigada pelas perguntas ótimas que você fez nesse Hypno Talk de hoje. Realmente são perguntas que muitos com certeza têm. Catiane, obrigada por entrar. Eu já estou terminando aqui por hoje, mas você pode assistir, eu vou deixar gravado aqui, tá bom?
tem várias informações importantes que eu passei aqui hoje. E então é isso, eu vou aqui me despedindo para hoje. Obrigada a todas por estarem aqui, pelo seu tempo. Eu desejo a vocês todas uma ótima semana, um ótimo dia. Oi, oi Luane, oi Catiane. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana, né? E né, vamos rezar, né, por nosso povo brasileiro do Rio Grande do Sul. Aqui em Dublin está acontecendo também várias arrecadações. A gente está aqui tentando ajudar ao máximo, tá? Vários negócios aqui estão se juntando para conseguir ajudar e levar várias situações, tá? Eu, por exemplo, vou passar aqui nos vizinhos também, onde eu moro, e também vou pegar atuações, né, o que cada um puder, mas principalmente aqui na Irlanda, com certeza vai ter bastante roupa de frio, né, para atuar, o que é bom, porque lá está chegando inverno aí, né? Então, vamos rezar para que não chova mais e por todos, né, que estão numa situação mais que difícil, né? É um verdadeiro pesadelo, né, que as pessoas estão passando. Então é isso, boa semana. Boa semana, Luane. Tá bom? A gente se fala depois por mensagem. Obrigada por vir aqui, adorei te ver. Tá bom? E um beijão para vocês. Boa semana, um beijo. Tchau, tchau. Quem entrou agora, Sueli, você entrou só agora. Infelizmente está terminando, mas eu vou deixar gravado, tá? Depois, se você quiser, tiver interesse em assistir, eu dou várias dicas, tá? De como construir um estilo de vida saudável, tá? Então, fica à vontade. Obrigada a todas. Tchau, tchau. Uma ótima tarde para vocês. Tchau, um beijo. Tchau, tchau.